A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, o programa Semeando para a Vida Eterna. É um programa que é patrocinado pelos irmãos da Igreja de Lages e nós temos a satisfação também de convidá-los para a participação dos nossos cultos, das nossas programações. A Igreja Presbiteriana fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, atrás do Seja, ou seja, fica ali na Rua Correia Pinto, né? Agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós estamos, então, terminando o mês de novembro, né, e estamos trazendo uma palavra de gratidão a Deus, um mês que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, dedica a ações de graças. E no mês que também nos Estados Unidos nós temos o Thanksgiving, né, o Dia de Ações de Graças, a igreja também adotou a igreja vem, né, a herança bem americana, né, bem do norte-americana, então adotou o mês de novembro como o mês de nós contarmos as bênçãos, e nós estamos meditando no livro dos Salmos, bem especificamente entre o Salmo 111 e o 116, são salmos que o povo hebreu usava ali para comemoração da colheita, que era o dia do Pentecostes, uma festa que durava 10 dias, chamada Festa das Tendas. E nós vamos ler hoje o Salmo 114. Mas nós vamos orar primeiro pedindo que Deus esteja nos abençoando. Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Por esse momento, ó Pai, especial de reflexão na Tua Palavra, te peço que o Senhor nos ilumine, use o Teu Espírito Santo, ó Deus, para nos trazer a Tua paz, a Tua graça, o Teu amor, sejam derramados em nossas vidas, sobre todo aquele que está escutando, ó Deus, e acompanhando esse programa agora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Então, queridos, como eu expliquei, esses salmos, a partir do 111, são salmos que foram escritos, ou canções que foram escritas para o povo judeu, e esse salmo pelo povo judeu e para o povo judeu comemorar o Pentecostes. Esse Salmo 114, o interessante dele é que, como ele é um cântico para Páscoa, ele conta a história da primeira Páscoa, quando Israel sai do Egito. Então, o Salmo 114 diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que foges, que assim foges? E tu, Jordão, por que tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém. Amém. Então, esse cântico era um cântico que era entoado
mais ou menos no 8º dia, né? Diz que a liturgia da festa, diz que no 8º dia eles começavam a cantar este cântico, o cântico do Salmo 114, e contando da saída do povo de Israel, né? Do Egito, o povo de Israel do Egito. Interessante nós percebemos aqui nesse texto uma linguagem poética com relação à criação também, né? Uma linguagem imaginária sobre a natureza reagindo à presença de Deus. O mar se abrindo, como conta-se na história da libertação de Israel do Egito, os montes saltando como carneiros, como cordeiros. Então essa linguagem, ela é uma linguagem poética para louvar a Deus e mostrar os feitos de Deus na história de Israel também. E hoje eu quero trazer exatamente essa reflexão, né? Esse povo teve esse cuidado e essa inspiração poética para contar a própria história, como é que Deus agiu na história deles. E podemos puxar isso, trazer isso para nós também, e pensarmos na nossa própria história, na nossa história individual e também na nossa história coletiva, né? Uma história como raça, como país que nós somos, mas inicialmente uma história individual. Como é que nós enxergamos a nossa história com Deus? Quando começa a sua história com Deus? Quando você leva Deus em consideração na sua história? É num momento de tranquilidade? É num momento de paz na sua vida? Ou é num momento de tribulação, um momento onde você não vê saída, de fustigação dos problemas, não é? Então, quando nós observamos a história do povo de Israel lá no Egito, conta-se então, a partir do livro do Êxodo, se você acompanhou aí as novelas lá da Record principalmente, contou agora a história de Gênesis, né? De um modo bem novelístico, capítulo por capítulo, mas eles procuraram abordar toda a história. E a última história é a história de José do Egito, né? Uma bela de uma história, Deus levantando José como um governador no Egito para preservar a vida, né? Deus deu um sonho ao faraó e ele sonhou com 7 anos de seca e 7 anos de fartura. José interpretou assim e foi colocado no posto de governador e governou, né, o Egito então, e trouxe a sua família, seu pai Jacó, seus irmãos para a terra do Egito, e ali se passaram 430 anos depois da história de José, depois que José falece, e a multiplicação do povo de Israel ali naquele lugar, e a história vai contando que subiu ao trono um faraó que não conheceu a José. Então a história do Êxodo começa assim, com um faraó que assume o Egito e ele não se dá conta ou não conhece a história do governador José, que foi há 430 anos antes desse governador subir ao poder. Lembrando que a história do Egito, a história do poder do Egito, são vários povos que assumem o poder no Egito, né? Então, um desses povos, quando assumiu também, não fez questão da história anterior e dominou o povo que ali estava, escravizou o povo que ali estava, e o povo de Israel era o povo escravo, era o povo estrangeiro. Então, a história que conta o Êxodo é a história da libertação do povo de Israel das mãos desse faraó que subiu ao poder. E todos, ou muita gente já conhece a história, né, das 10 pragas que Deus enviou, levantou Moisés para liderar essa libertação. Mas o que chama atenção também no povo de Israel é essa oralidade, de transmitir a sua história, de deixar viva a sua história, transmitindo a sua história para os seus filhos e os seus descendentes. Então a tradição oral de Israel é muito forte, ela é muito uma característica do povo, né? Então
este momento da festa também, ali, vamos lembrar que o momento da Páscoa é quando Deus liberta Israel do Egito. Ali se institui a Páscoa, quer dizer, a passagem, né? Passagem de Deus sobre o Egito e liberta Israel. E a Israel tem, né, o povo judeu tem esse intuito de passar essa história e canta a sua história, e aqui é uma forma poética de contar essa história. Vamos buscar então trazer para nós como é que Deus apareceu na nossa história, como é que Deus se revelou na nossa história, quando é que nós tivemos consciência de Deus na nossa história. Então eu coloquei aqui o tema dessa meditação, as bênçãos improváveis, né? O povo era um povo escravo no Egito e ele foi liberto por Deus de uma forma improvável, um confronto de poder com o faraó. E vamos lembrar que nessa época o Egito, o faraó era um deus, né? Era considerado um deus, ele mandava em toda a terra. E quando aconteceu isso comigo também? Quando eu achei que eu era Deus, mas percebi que precisava de Deus. Não, o confronto dos deuses comigo foi o confronto do meu eu com Deus. Quando foi que você percebeu que você precisava de Deus? Que você estava perdido, que você não tinha todo o poder, você estava fragilizado, ou isso fez parte natural da sua história? Você ouviu falar de Deus e logo creu em Deus? Porque tem todos esses nuances, tem todas essas histórias. Tem muita gente que nasce num lar que a palavra de Deus é presente, é ensinada desde criança e tem o privilégio, né, de crescer conhecendo as histórias bíblicas, conhecendo a pessoa de Jesus, mas tem histórias de pessoas que se confrontaram com Deus de uma forma dramática, né, tiveram que ser quebrantadas pela sua própria história, pela sua arrogância, pelo seu sofrimento. Então, essa libertação, nós olhamos para a palavra de Deus e descobrimos que nós, por nós mesmos, isso é impossível, nós nos libertarmos, nós procurarmos a Deus. E Deus usa os seus caminhos, a sua graça, a sua bênção, para nos alcançar. Então, o Evangelho, a pregação do Evangelho é um meio de nos alcançar. E é o único meio que nós temos de salvação em Jesus Cristo. É ouvir a pregação do Evangelho, das boas novas. Evangelho quer dizer boas novas de Deus para nós. E a boa nova é essa, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para nos salvar e nos libertar e morreu por nós por isso. Né? Então, quando nós cremos, nos colocamos aos pés de Jesus, com isso nós reconhecemos primeiramente que nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus. E isso nos leva à salvação em Jesus Cristo, porque é o meio que Deus escolheu para que nós sejamos salvos. Não pelas nossas obras, mas pela fé que o próprio Deus coloca na nossa vida, no nosso coração, no nosso entendimento para crer em Jesus Cristo. Então, Deus, o Salmo começa dizendo: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Então veja bem, ele associa o momento da libertação, né, com o momento que Deus chega e se revela como o Deus de Israel, o Deus dos pais de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus se revela como o Deus do povo de Israel. E esse momento é o momento que eles percebem que Deus agindo por eles, Deus os libertou. Então Deus se revela como o Deus de Israel, assim como ele se revelou para nós, o Deus Salvador da nossa vida. E o Salmo prossegue fazendo uma descrição bastante interessante, bastante imaginária e poética sobre a natureza. E ele relata os dois momentos em que Israel tinha um obstáculo intransponível para essa libertação. Quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o quê? Com o mar, né? Então aqui está dizendo assim, o mar viu isso e fugiu, né? O mar viu o quê? Que Deus era o Deus de Israel, que Deus estava presente na vida daquela pessoa. Então esse obstáculo impossível ou intransponível é um obstáculo que para Deus não há impossíveis.
Deus, na narrativa do Êxodo, mostra ali ele falando com Moisés, falando para Moisés colocar o cajado na beira do mar, que o mar se abriria. E foi o que aconteceu, o mar se abriu. O mar se abriu e o povo passou a pé seco e conseguiu escapar do exército do faraó. E assim que o povo de Israel saiu do mar e o exército de faraó colocou os pés por onde Israel passou a pé seco, o mar voltou e matou todo o exército do faraó. É isso que está na narrativa bíblica. Um obstáculo intransponível. E Deus agiu em favor do seu povo. É assim que Deus age em nosso favor. Nós muitas vezes vencemos batalhas que parecem batalhas impossíveis. Nós nos deparamos com obstáculos na nossa vida. Muitas vezes a nossa própria falta de fé, a fraqueza que nós temos de crer num Deus que nos ama, num Deus todo-poderoso, que está agindo em nosso favor. E nós, muitas vezes, fraquejamos diante do primeiro obstáculo, não é? Nós desistimos diante do primeiro obstáculo. Mas, por mais impossível que seja, que pareça esse obstáculo de ser transposto, Deus usou o seu poder para abrir o mar vermelho para aquele povo passar a pé enxuto. Assim como o Jordão também. O Jordão foi um obstáculo que Deus também usou do mesmo modus operandi, né? Era um obstáculo intransponível para o povo, para poder adentrar a terra prometida. Mas Deus usou o seu servo e ele abriu o Jordão do mesmo modo que o Mar Vermelho foi aberto. Então, Deus mostrando, e aqui está sendo cantado, e quando a gente canta essas histórias, né, o povo de Israel usa muito esse artefato, né, vamos dizer assim, isso está no nosso coração, na nossa memória emocional. Então, muitas vezes, quando nós cantamos algumas canções, nos remetem àquele tempo, né? Mas aqui o fortalecimento é da fé, mostrando que Deus já fez e Ele pode fazer de novo, e Ele vai fazer de novo. O obstáculo mais intransponível que nós temos em nós mesmos, é o nosso coração endurecido pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pela dificuldade que nós temos de nos quebrantar diante de Deus, né? Então, esse obstáculo impossível é descrito aqui como o mar que se abre e as montanhas que se abalam diante da presença de Deus, né? A linguagem é muito interessante, fala assim: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho, né? O que dá a impressão aqui? Que a montanha, o monte, sempre é uma dificuldade para você escalar, né? É sempre se reporta a dificuldade, a obstáculos muito difíceis de ser transpostos de novo. E aqui mostra que quando Deus está conosco, os obstáculos mais difíceis se tornam planos até. Eles saem do nosso caminho. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para a nossa história, faça esse exercício de imaginação. Olhe para trás para a sua história. Veja os momentos que você venceu e passou. Eu, como esposa, a gente olha para trás e fala assim: pois é, como é que a gente conseguiu passar por aquele período, né? Como é que a gente conseguiu alimentar o nosso filho, os dois desempregados, e o menino precisava de um leite especial que custava caríssimo, mas nunca faltou. Nunca faltou. E foi somente pela graça de Deus, a gente reconhece isso, né? E graças a Deus por isso, motivos de nós darmos graças a Deus, de erguermos a nossa voz em louvores a Deus. E essa graça inalcançável, né, que parece que está longe, parece que nós não conseguimos alcançar, agora a gente olha para trás e a gente não sabe como foi que nós passamos. A gente não consegue explicar isso a não ser pela única ótica, que é a ótica da graça de Deus atuando na nossa vida. Então, queridos, Deus transforma as situações mais terríveis, mais impossíveis, os obstáculos mais difíceis, Ele transforma em experiências de vida. Ele transforma em experiências de vitória. Ele transforma na nossa história isso como um ato de fé,
E nós temos que valorizar essas vitórias, esses atos de fé. São obstáculos que foram vencidos como nós não sabemos. E, para finalizar, ele faz uma declaração sobre o poder redentor de Deus, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. A referência aqui à rocha, a água que sai da rocha, a rocha é uma referência no Antigo Testamento ao momento em Massá, onde eles chegam e acabou a água, e eles falam assim: o Senhor nos tirou, né, acusando Moisés, você nos tirou do Egito porque o Egito tinha poucas covas, né? Você nos trouxe para o deserto para a gente poder morrer aqui no deserto e não superlotar as covas lá do Egito. E Deus age falando para Moisés: toca na rocha que ela vai dar água. E ali a manifestação de Deus sustentando o povo com a água. E depois no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, a água que sai da rocha é a salvação. É através de Cristo que a salvação vem. E também foi através disso que Moisés foi castigado, né? Por uma segunda vez o povo murmura por água e Moisés novamente orientado a falar, nesse momento, a falar com a rocha. E ele bate na rocha por 2 vezes. E Deus se ofende com isso, porque Deus tinha falado para ele falar que a rocha já tinha dado água. E ela daria água novamente. E representou um segundo sacrifício de Cristo. Não sacrifique Cristo novamente na sua vida. Creia naquilo que Ele já fez, na libertação que Ele já deu para a sua vida, na transformação da sua vida, que Ele transformará qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que esteja na sua vida hoje, presente. Lembre-se, você era o obstáculo impossível de se transpor na sua incredulidade. E Deus fez isso. E Ele fará na sua vida novamente ou na vida daqueles que você ama. Deus abençoe. Somos gratos a Deus por esse ano que passou, que Ele continue nos abençoando, nos livrando do mal, assim como toda a nossa cidade, nosso estado, nosso país. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha.